Olá, sexto ano, vamos lá para mais uma aula nossa. Bom, essa semana a gente vai estar falando aí, dando prosseguimento ao quarto capítulo, né? A gente está falando aí de clima, estamos falando da influência do clima, as diferenças do clima, o que faz o clima de um lugar ser de uma maneira e de outro ter características diferenciadas, como se classificam esses climas, né? A influência do clima também na vegetação. Vimos algumas coisas sobre pressão atmosférica. Deixa eu voltar aqui. Vimos pressão atmosférica, vimos continentalidade e maritimidade, vimos altitude, vimos quais são as zonas climáticas do planeta e vimos que existe a latitude, que é um dos principais fatores que influenciam aí os climas. Né? Hoje a gente vai estar falando sobre tempo e clima, climograma e as formações vegetais, que são influenciadas também pelo clima. Mas para a gente relembrar aí o principal elemento, o principal fator que vai influenciar um determinado clima de um local, tem a ver com a latitude. A gente vai ver rapidamente isso e depois vai passar para nosso tema principal, que é a diferença aí entre tempo atmosférico e clima, né? O que se classifica como clima e o que se classifica como tempo atmosférico, que a gente às vezes fala como se fosse a mesma coisa, mas tem uma diferença, ok? Então vamos lá para o nosso livro. Vou compartilhar aqui, pega o teu livro aí para você participar. Então tá aí. Esse foi um dos nossos principais assuntos da aula anterior. E a gente tem aqui o globo representando. Deixa eu aumentar mais. A gente tem aqui o globo representando. E a gente viu que, para a gente diferenciar o clima, o principal fator está aqui na latitude. E o que é a latitude? A latitude é a distância de qualquer lugar da Terra até a linha do Equador, ou que a gente pode falar também que é a distância da linha do Equador até qualquer ponto da Terra. O marco zero da latitude é sempre aqui, ó, na linha do Equador. Então, próximo à linha do Equador é um local chamado de baixa latitude. Baixa latitude. Essas áreas de baixa latitude são áreas onde apresentam temperaturas mais elevadas. Então, essa região aqui que está de laranja no mapa é a parte mais quente do planeta, é a parte que tem onde as temperaturas são mais elevadas. E à medida que você se afasta da linha do Equador, a tendência é a temperatura diminuir. Então, quanto mais próximo do Equador, maiores temperaturas. Quanto mais afastado da linha do Equador, menores temperaturas. Próximo da linha do Equador, temperaturas baixas. Ou seja, próximo à linha do Equador, temperaturas altas. Ok? Vamos corrigir aí. Próximo da linha do Equador, temperaturas altas. Ou seja, temperaturas elevadas. Distante da linha do Equador, ou mais afastado da linha do Equador, temperaturas baixas, ou seja, menos elevadas. Quanto mais distante da linha do Equador, as temperaturas são menos elevadas. Quanto mais próximo da linha do Equador, as temperaturas são mais elevadas, ok? Então, esse foi o nosso primeiro assunto aí. Agora a gente vai passar aí para nosso assunto principal de hoje, que é tempo atmosférico e clima. A gente vai lá para a página 359. Então, estamos aí, diminuindo um pouquinho, senão a gente não vê tudo. Vamos lá, então. Tempo e clima. Vocês ouvem falar as pessoas do tempo, o tempo tá bom, o tempo tá ruim, como é que tá o clima? O clima, a gente fala de forma direta,
simples, sem criar ou observar os conceitos. As expressões estão corretas. Mas hoje a gente vai aprender que existe uma diferença entre falar sobre tempo e falar sobre clima. Lembrando que tempo aqui é tempo atmosférico, ok? Assim como o clima é o clima que representa as condições da atmosfera, o tempo aqui também está representando as condições da atmosfera. Então vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor, lendo, e aí a gente reforça com a explicação. Embora o tempo e o clima muitas vezes sejam abordados equivocadamente como sinônimos, os significados são diferentes. O tempo atmosférico refere-se às características da atmosfera em um determinado momento. Então, tempo se refere às características em um determinado momento, geralmente dias ou semanas ou de uma área ou lugar. Portanto, quando dizemos as frases hoje o dia está frio e chuvoso, ou então ontem o dia estava quente e ensolarado, estamos caracterizando o tempo atmosférico e não o clima, ok? E o que é o clima? Então, o tempo, olha só, vamos marcar bem aqui, o tempo se refere às características da atmosfera em um determinado momento. Lembra disso? O tempo atmosférico, ele vai estar apresentando as características da atmosfera em um determinado momento. Agora o clima. O que é o clima? Ele corresponde ao conjunto de condições do tempo atmosférico de um lugar registrado ao longo de um período de tempo, que não pode ser simplesmente as condições de um momento. Então, eu preciso de um período de tempo para eu verificar o clima de um local, ok? E aí eu posso usar anos, décadas e séculos. Eu posso usar tempos maiores para eu verificar como é que se comporta os elementos, fatores, as condições da atmosfera naquele determinado lugar, ok? Então, o tempo atmosférico é aquilo que são as condições da atmosfera num dado momento, e o clima é o conjunto de condições do tempo atmosférico de um lugar registrado ao longo de um período de tempo, anos, décadas e séculos, ok? Só para a gente continuar aqui, ó. Desse modo, identifica-se o clima atuante em uma região com base no registro das condições de tempo atmosférico, principalmente a temperatura e a quantidade de chuvas, ok? Então vamos lá para o próximo ponto. A gente agora vai estar vendo o que é o climograma, né? A gente já diferenciou o que é tempo e clima, agora a gente vai ver o que é climograma, que é um gráfico que vai registrar essas condições para a gente ter a base de como é o clima em um determinado lugar. Mas vamos lá para a página 361. Então vamos lá. O que é um climograma, né? Aí tem o desenho do que é o climograma, é esse gráfico que está apresentado, mas vamos ler a introdução aqui para a gente ir lá para o gráfico, para a gente mostrar como funciona, o que é, como faz a leitura desse gráfico. Então, estudando os climogramas. O climograma é uma representação gráfica de dados climáticos. Então, primeira coisa que eu preciso marcar, o que é um climograma? É uma representação gráfica, ok? De dados climáticos. Trata-se de um recurso fundamental para a realização de estudos sobre o clima. Esse gráfico apresenta o quê? Apresenta informações sobre as médias mensais de precipitação e de temperatura de um determinado lugar, num período qual? Qual é o período? Durante o período de um ano. Então, o que é um climograma? É um gráfico que apresenta dados climáticos e nesses dados, quais são esses dados climáticos? Informações sobre as médias mensais de precipitação. O que é precipitação? Chuva. Então, as médias, né? Qual é a quantidade de chuva média, a proximidade ali, quanto chove mais ou menos
num determinado lugar, num período de um ano. E também apresenta as médias de temperatura. Então, ó, representação gráfica, que vai me apresentar informações sobre as médias mensais de precipitação e de temperatura no período de um ano, ok? Isso de um determinado lugar, que pode ser cidade, pode ser país, pode ser região, ok? Normalmente sai aí também por cidade. Então, vamos verificar aqui esse climograma. A gente já leu a base ali. Vou repetir. É um gráfico ou uma representação gráfica que apresenta as informações das médias sobre as médias mensais de precipitação e da temperatura de um determinado lugar durante o período de um ano. Agora vamos analisar um gráfico. Vamos aumentar aqui para a gente verificar. Então, essa é a configuração do gráfico, né? Cada gráfico de uma cidade vai ter um exemplo diferente, vai ter suas características diferentes, porque cada lugar, o clima se comporta de uma maneira. Então, a gente tem aqui no gráfico, para a gente ir aprendendo a conhecer ele, ó. Aqui representa os meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai até dezembro aqui, ok? Então, cada parte dessa aqui, cada barrinha dessa aqui, representa um mês que você tem que verificar. Naquele mês choveu quanto? E você vai verificar aqui pelo milímetro, ok? Quantos milímetros que, mesmo essa, ou até que essa daqui, para você saber quanto choveu, você verifica aqui e vê onde ele está se encontrando. Lembrando que de um lado é milímetro, de outro é temperatura. E aqui está explicando, ó, as barrinhas azuis representam as precipitações, ou seja, a quantidade de chuva em milímetro. E a linha vermelha, vou apagar aqui para a gente não confundir. Vou mudar a cor. Então vamos lá. Então aqui, ó, extrair ele todo, senão. Isso aqui é o climograma de Brasília, né? Então a gente vai vendo a barrinha para ver aquele mês como chove naquele determinado lugar. E a gente tem aqui o panorama do ano inteiro. Aqui, ó, essa linha. Peraí que tá abrindo uma página aqui. Eu preciso fechar. Ok, vamos lá. Então aqui, ó, aqui está mostrando que a temperatura é marcada pela linha vermelha. Então essa linha vermelha que está aqui, ela está falando como está a temperatura no período de um ano. Quando eu quero saber como está a temperatura em janeiro, eu vejo como essa linha, em que altura está essa temperatura aqui. Porém, o número da temperatura não é vista desse lado. Aqui é a precipitação. E a linha vermelha que me mostra a temperatura, mesmo que eu esteja vendo aqui em janeiro, eu tenho que ver aonde ela está batendo lá do outro lado, que aqui, ó, tá em graus. Eu verifico aqui, ok? Graus Celsius. Então aqui, ó, aqui tá quase 20 graus de temperatura no mês de janeiro. Quando eu vejo, vamos botar, se aqui tá um pouquinho antes de 20, vou botar aqui que tá batendo 18 graus em janeiro, aqui que está nessa altura. Quando eu verifico, vou mudar a cor aqui para a gente botar outra cor. Quando eu verifico a temperatura no mês de setembro, eu vou ver aonde está batendo aqui, ó, na direção de setembro. Opa, peraí. Ó, setembro está indo até aqui. Então eu verifico aonde isso aqui está batendo, ó. Eita, peraí. Fazer outra linha aqui para não apagar tudo. Ó. Tá batendo 20 graus. Em janeiro, a temperatura está 18 graus. Em setembro, 20 graus. Quando eu quero ver como está essa temperatura em dezembro,
eu traço aqui a linha e vejo até onde está batendo essa linha vermelha, que é o que me representa a temperatura. E vejo aqui onde ela vai bater. Está batendo aqui. Então, se essa estava 18, a outra estava 20, essa aqui está aproximadamente 17. Então, em dezembro, a temperatura é 17. Dessa forma, eu sei as médias. Quando eu quero saber, é só eu ver. Ó, julho, eu posso ver que está vindo até aqui. Junho, eu posso ver que está indo até aqui. Vou apagar aqui para a gente ver de novo a questão da precipitação, que são as chuvas. Se aqui em janeiro está chovendo muito, no meio do ano, que é junho e julho, ó, a chuva está bem pouquinha. Então, panorama geral do climograma, que é uma representação gráfica que mostra tanto a precipitação quanto a temperatura de um determinado lugar, eu consigo ver que em Brasília, por exemplo, chove muito no início do ano e no final do ano. E no meio do ano existe um período de pouca chuva. Eu também posso ver, apagar esse, a temperatura e mostrar que em janeiro e em dezembro as temperaturas são menores. E em setembro é onde tem a temperatura mais alta. Mas que, em geral, não altera muito a temperatura entre um e outro, ok? Lembrando que a gente viu que amplitude térmica, na aula passada, é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. A gente está vendo aqui, se a gente fosse verificar a temperatura, a amplitude térmica aqui, ó, a gente está vendo que a mínima, eu falei aqui para vocês, 17. Vou mudar aqui a caneta para preta, para ficar melhor. Falei para vocês 17. E a máxima é essa aqui que está 20. Então, eu pego a temperatura máxima, que é 20. Diminuo, boto menos 17. 20 menos 17, eu vou ter 3 graus de diferença. Então, a diferença entre a máxima, a temperatura máxima e a temperatura mínima é o que eu chamo de amplitude térmica. No caso de Brasília, a amplitude térmica é de 3 graus. Ok? Pouquíssimo. Beleza? E o próximo assunto nosso é falar sobre a formação vegetal e dar exemplo de algumas formações vegetais, ok? Vamos lá para a página 371. Página 371. Formação vegetal. Como eu falei, as formações vegetais elas são influenciadas também pelo clima, ok? Então, só vamos ler a introdução e vamos lá para o mapa para a gente ver algumas formações vegetais, para a gente não estender muito. Então, ó, formações vegetais no mundo. A superfície terrestre é composta de diversas paisagens naturais. O que torna essas paisagens diferentes entre si é a interação dos elementos como vegetação, clima, hidrografia, solo e relevo. Tudo isso torna essas paisagens diferenciadas. Entre essas características, a vegetação é uma das que mais se destaca, né? Então, vamos dar uma olhada nos tipos de vegetação. Aqui tem o panorama das vegetações no mundo. E, dentre essas vegetações, elas estão separadas aqui pela cor. Eu sempre procuro lembrar vocês que um mapa, vou diminuir para a gente ver ele todo, a gente considera para ler o mapa os seus elementos. E quais são os elementos do mapa? O título, para ver de que está falando. Aqui está falando, está apresentando o mundo e suas formações vegetais. Ou seja, as formações vegetais que existem no mundo. E aqui a gente consegue ver
a rosa dos ventos, para saber para que lado está virado esse mapa, se está para o norte, para o sul, como se eu quiser ver um ponto e a distância de um ponto para outro, se eu vou para o norte, se eu vou para o sul. E aqui a gente tem a escala para saber quantas vezes esse território foi dividido. E se eu quiser fazer uma conta para saber o tamanho de um determinado território ou a distância entre dois pontos, eu tenho como fazer verificando a escala. E o outro fator que é muito importante, além da fonte aqui, né, feita pelo IBGE, é o mapa. Aqui embaixo, ó, também é um elemento do mapa que precisa ter para a gente conhecer o mapa. E o outro fator é a legenda, muito importante para você fazer a leitura do mapa. Então, nesse aqui, vou tirar as marcas, porque a gente precisa ver. Aqui está mostrando todas as formações vegetais, né, ou as principais, as que mais se destacam no mundo, que são apresentadas aí. E aqui está pela legenda mostrando a cor. Ó, o lilás está mostrando a tundra, esse laranja está mostrando a floresta de conífera, o verde claro aqui, floresta temperada, o outro, que eu acho que é um lilás mais clarinho, ó, vegetação mediterrânea, vermelho estepe, por aí vai. Então, a gente consegue verificar onde está cada um. Os três principais que a gente vai destacar aqui são, primeiro, a tundra, né? Que é essa que está aqui em cima, né? Lilás, e que ela é uma vegetação característica de uma área fria, né? Área polar, a gente está vendo aqui ó, a linha do círculo polar, e ela é caracterizada assim, né? Como aqui essa linha desce um pouquinho mais aqui, ó. E aí ela é uma vegetação de clima polar, onde ela se desenvolve num curto período de verão que ocorre nessa região, já que na área polar, como a gente viu lá pelas zonas climáticas, é uma área muito fria e que raramente acontece período de calor, e o verão, o período que é chamado de verão, é muito curto, que é entre 2 meses e 3 meses. Nesse pequeno período é onde se desenvolve a vegetação da tundra. Durante o restante do tempo, durante o restante do ano, esse solo está coberto por gelo e não tem como desenvolver nenhuma vegetação, ok? Então, a tundra é uma vegetação de clima polar que se desenvolve num curto período de verão que ocorre nessas regiões, ok? Que pode ser aí entre 2 meses e 3 meses. E a outra vegetação que a gente vai destacar é a vegetação aqui, que também é uma vegetação característica do Brasil, que é a vegetação floresta pluvial tropical, que é a floresta amazônica, né? Mas aqui a gente viu a tundra, ó, a gente está vendo agora a floresta pluvial tropical, que é chamada. É uma vegetação próximo da linha do Equador, portanto uma área de calor, né? Temperaturas elevadas, e aqui é onde ocorre muita chuva, temperaturas elevadas e uma vegetação densa, né, que é a floresta pluvial tropical. E mais um que a gente vai destacar é esse que está aqui, que também ó, é um destaque para o Brasil, meio marrom aqui, ó, marrom ou creme. Ele é uma vegetação chamada no mundo de savana, né? Tem em vários lugares, aqui, ó, tem no continente africano, tem aqui no continente asiático. Então, essa formação vegetal que tem pelo mundo é chamada de savana. No caso do Brasil, ela é chamada de cerrado, ok? Mas, de forma geral, ela é chamada de savana. É uma vegetação também de clima quente, né? Mas um clima que tem uma outra característica, como a maior parte do ano, na formação vegetal anterior, que é a floresta pluvial tropical, o ano todo, ou a maior parte do ano, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. No caso dessa vegetação de savana, você vai ter períodos alternados, com período chuvoso, de verão, e um período seco, de inverno. É o que caracteriza essa região, e a vegetação que é caracterizada é uma vegetação de médio porte, onde na maior parte das vezes seus troncos e galhos são retorcidos.
ok? Essas são as nossas formações vegetais aí que se destacam, e esse é o nosso conteúdo. A primeira coisa é destacar e separar aí o que é tempo atmosférico de clima. Tempo são as condições da atmosfera de um determinado lugar em um determinado momento. Clima são as condições da atmosfera vista e analisada num período de tempo, ou seja, um período que pode ser contado aí os anos, ou décadas, ou até séculos, ok? E a outra questão é sobre climograma. A primeira foi tempo e clima, a segunda climograma. A segunda questão é o que é um climograma. É um gráfico ou uma representação gráfica que apresenta as médias mensais de temperatura e pluviosidade de um determinado lugar no período de um ano, ok? Então, uma representação gráfica que apresentam as médias mensais de temperatura e pluviosidade. Lembrando que pluviosidade é chuva, né? Ou precipitação, né? Vamos corrigir aqui, que no livro está escrito precipitação. Então, uma representação gráfica que apresenta as médias mensais de temperatura e de precipitações de um determinado lugar num período de um ano, ok? E a próxima questão é para você diferenciar aí, mostrar as diferenças dessas três formações vegetais: a tundra, a floresta pluvial tropical e a savana. Lembrando que a tundra é uma formação vegetal de clima frio, né, de clima polar, e que ocorre aí o desenvolvimento dela no período de 3 meses aproximadamente, que é o curto verão das áreas polares. E é uma vegetação rasteira. A formação vegetal chamada de savana é uma formação vegetal onde ocorre uma alternância de período chuvoso, que é o verão, e um período seco, que é o inverno. E suas árvores, né, ou a sua vegetação, são normalmente de médio porte e tem normalmente os troncos e galhos retorcidos, ok? Então vamos lá para fechar a nossa aula, que encerrou por aqui. Valeu, até a próxima aula. Um abraço para vocês.